Bessor era um cara feio com poderes mentais avançados que escondia até começar a aplaudir garotas demônio. Anos atrás foi expulso da clã dos heróis por ser tão OP que eliminou seus inimigos e companheiros de clã. Por isso ele e seu pai fugiram para o mundo humano viverem uma vida miserável e sem riscos até o pai lhe dar duas irmãs sucedâneas demônio para criar um harém alabastro. As garotas se apresentaram como Maria e Mio. Quando Bizarra perguntou sobre sua mãe, Jin disse que ela estava fora do país temporariamente, o que parecia suspeito. Bizarra acordou na manhã seguinte para encontrar Mio em cima dele dizendo que queria despertá-lo servindo-o. Depois disso, ela pulou sobre a localização de pequeno Johnny com uma expressão feliz no rosto. Ao perceber sinais de grandes planos, ela notou algo duro sob as cobertas. Então ela estendeu a mão apressadamente apenas para encontrar um DVD, mas caiu para trás antes de ler. Quando Bizarra verificou, descobriu que era um jogo de amor proibido, o guia perfeito para sua nova vida. Infelizmente, Mio pensou que tal jogo fosse suficiente para chamar os exterminadores de pervertidos, mas ele protestou e tropeçou nas cobertas, caindo sobre ela. Então ela quebrou seu testículo esquerdo com o joelho. Ela então saiu da sala furiosa, deixando Bizarra em dor, enquanto ele lembrava como seu pai estava animado ao iniciar uma nova família, que teve que comprar uma nova casa e mudar de escola. Jin acrescentou que as garotas haviam passado por muito fazendo Maria abandonar a escola, então incentivou Bizarra a ser um modelo para ela. Ele então desceu para a cozinha, onde cumprimentou Maria, que estava cozinhando, antes de abrir o refrigerador para pegar leite, derramando quando notou que ela estava vestida como se fosse o prato principal para ser comido. Vou chegar. A garota culta entendeu a dica, então virou-se para revelar que não estava completamente sem plano sob o avental. Ela tentou terceirizar sua mente virgem que devia ter sido arrancada por seus olhos, e então perguntou se ele viu o jogo que ela deixou como presente para ele. Isso o fez ficar bravo com cena mental mais suja do que um adolescente obcecado por meias. No entanto, ela parecia gostar das suas reações. Mesmo perguntou se ele queria pular o jogo e fazer isso com ela na vida real. Mas antes que ele respondesse, Jin entrou e perguntou por que eles estavam gritando, a qual ela respondeu que Bizarra ia fazer isso com ela. Mio também entrou anunciando que já tinha ficado louco com ela mais cedo, então as garotas deram um jeito de estragar seu manhã, enquanto Jin simplesmente caminhou embora como se tudo estivesse normal. Eles então saíram para tirar uma foto de família onde Mio sorriu pela primeira vez, o que surpreendeu Bizarra, e após configurar o temporizador, Jin entrou no quadro. Naquele tarde, depois de compras, Bizarra deixou Mio para trás para localizar sua bicicleta e, como esperado, ela atraiu alguns delinquentes que a cercaram imediatamente. Ela parou de tocar nela, prometendo acabar com suas linhagens, mas eles acharam que ela estava brincando. Quando Bizarra chegou, eles perguntaram por que seu nome soava como uma marca de limpeza de sanitário, danos emocionais, e imediatamente ajudaram com suas rodas da bicicleta. Enquanto os outros iam retaliar, ele espalhou pó de curry neles antes de montar Mio como seu cavaleiro branco. Ao voltarem para casa, pararam em um ponto com uma vista boa da cidade onde admiraram a paisagem. Ele então continuou dando uma fala fraca sobre como protegeriam mesmo que seus pais não estivessem oficialmente casados, mas Mio tinha um rosto sombrio durante toda a sua fala deprimente. Então ela parou seu baboseira e disse que ele estava sendo travesso, mas gostava como ele lidou com os bandidos antes. De volta a casa, Azara assistiu enquanto Jin empacotava seus gadgets de trabalho, pois estava viajando para Dubai para um ensaio imediatamente. Ele viu Jin pegar um táxi e partir rapidamente, então voltou para dentro da casa. As luzes apagaram, então ele tentou localizar suas irmãs sucedâneas no salão de estar. Chegando lá, perguntou o que elas deveriam comer, mas notou seu tom frio, fazendo-o supor que elas estavam assustadas com ele. Ele perguntou se elas queriam pedir pizza, mas Mio, com uma cara séria, pediu para ele sair da casa. Quando ele pediu para ela repetir suas palavras, Maria usou um feitiço de vento para prendê-lo à parede por alguns momentos. Ela se aproximou dele e perguntou por que ele não urinava nos calções tendo visto magia. Em seguida, ela transformou-se em sua forma súcube mostrando que era uma demônio, ao mudar de uma pequena cadeira alta para uma demônio baixa. Bessar perguntou se Mia também era uma demônio, e ela anunciou que ela seria a futura Senhora dos Demônios. De alguma forma, Maria começou a dar a Bizarra uma lição sobre a existência de deuses e heróis, e como Batman era real. Ela disse que planejavam usar a casa como base operacional, o que significava que tinham enfeitiçado Jin para aceitá-las. Disseram a ele para ir morar com um parente. No entanto, Bizarra ficou triste com sua mentira e perguntou se Mio tinha estado fingindo todo o tempo. Ela disse para ele se fazer escasso, após o que Maria lançou um feitiço de enfeitiçamento nele. Mas ele não se tornou seu zumbi como esperado. Em vez disso, ele passou por Maria para aparecer atrás de ambos.
Maria preparou-se para lançar um feitiço para afastá-lo apenas para Bizarra invocar uma espada que usou para negar sua magia. Ele então anunciou que era um herói. No entanto, Mil argumentou que todos os heróis estavam supostamente em sua vila oculta. Ele recusou-se a contar qualquer coisa sobre seu estado e moveu-se para terminar com elas de vez, mas parou no último segundo antes de dizer para elas fazerem suas mentiras assustadoras. Ele então foi para seu quarto, onde tentou controlar o poder em suas mãos, que o fazia lembrar de um trauma. Quando finalmente se acalmou, ele relatou tudo para seu pai, que disse que já sabia e estava apenas fingindo desde que já estava monitorando-as antes de se aproximar dele. Ele disse que a clã dos heróis tinha seus olhos em Mio, que era a filha do antigo Senhor dos Demônios, um homem bastante pacífico. Isso fez os demônios ansiosos pela guerra o odiarem, então tinham que eliminá-lo. No entanto, ele já havia enviado seu filho para o mundo humano antes do golpe, o que significava que ela estaria em perigo tanto dos heróis quanto dos demônios. Enquanto isso, Mil e Maria agora eram praticamente demônios sem lar que planejavam reestrategizar. Maria já estava pensando no próximo filho rico para enfeitiçar, mas Mil disse para ela parar de enganar pessoas. Então, eles sentiram um feitiço de proteção sendo ativado e imediatamente alguns animais apareceram, fazendo Mil ativar sua magia de fogo. Enquanto os animais empurravam eles, Jin disse a Bizarra para proteger as garotas, pois elas eram a melhor chance para parar a guerra entre demônios e heróis. Enquanto Mil também podia usar magia de raio, Maria fazia Saitama parecer uma piada. Mil também cuidou do último demônio Reaper usando eletricidade, mas ele apareceu atrás deles e a enviou voando por um penhasco. Ao ver sua vida passar diante de seus olhos, Basara viu-a voando e correu para pegá-la como se sua vida dependesse disso, antes de matar o demônio Reaper que apareceu por trás dela. Quando as coisas caíram, eles perguntaram por que ele salvou elas, então ele mostrou-lhe sua foto da família e disse que sua casa seria modelada após o Alabama. Em casa, quando Maria perguntou por que ele salvou elas novamente, ele lhe entregou um copo de suco e disse para ela se sentir à vontade. Ela bebeu porque não fazia sentido ele envenená-las depois de salvá-las dos monstros. No entanto, ela ainda queria saber por que alguém do clã dos heróis mostrou misericórdia aos demônios como elas. Bessara então revelou que foi ideia de Jin abrigá-las, pois ele estava ciente de suas circunstâncias. Embora tenha adicionado que Mio era uma garota muito quente para ignorar, Maria estava mais preocupada com o clã dos heróis que poderiam estar vigiando-as. Então Pezera explicou que não tinham relação com a Vila Oculta há 5 anos. Ela estava prestes a perguntar o que elas fizeram para viverem como humanos miseráveis, mas ele cortou-a perguntando por que Mil estava ficando no banheiro por mais tempo. Então ela lhe disse que Mil estava tentando lavar corretamente o suor fedorento de sua pele, após o que ela saiu para organizar suas coisas. Enquanto isso, Mil saiu do banho ainda assustada pelo incidente, jurando consigo mesma por ser mais fraca que um NPC ter sido salva por Basara. Ao lentamente perder sem medo, Bessara bateu na porta e se desculpou por ter reagido mal a elas quando não sabia sua situação. Antes que ela pudesse responder, ela perdeu o fornecimento de energia cerebral e caiu inconsciente, então Pezara teve que abrir a porta para verificar. Ela, porém, recuperou a consciência rapidamente e empurrou as mãos estranhas dele quando ele ofereceu ajuda. Ela repreendeu-o por se desculpar com elas, pois elas estavam no erro por enganá-lo, mas ele disse que também escondia sua identidade como herói de elas. Ele disse que não considerava as demônios ruins, pois poderiam ter lhe lambido em vez de sua tentativa triste de enfeitiçá-lo. Mesmo que ela ainda tivesse reservas, Bessara tentou fazê-la se sentir à vontade, chamando-a de família e prometendo protegê-la. Mas então a mente suja de Maria interrompeu sua conexão, dizendo que estava feliz que Bessara era forte. Ele rapidamente parou-a dizendo que ele não era Giga Chad, mas ela lembrou-o que ele foi capaz de negar sua magia. No entanto, ele disse que foi um acidente antes de caminhar embora, parecendo ter tocado um nervo. Naquela noite, Mil trouxe uma foto de sua família morta, que foram assados diante de seus olhos. Mas então, Maria apareceu para verificar. Eles então discutiram se permitiriam Bizarra babysitter elas sob a pretexto de jogar família. Então Maria lhe deu a nova foto da família e disse que Jin e Bizarra eram aliados honestos que foram sortudos em encontrá-las. Ela então mudou de assunto e imediatamente levou todos para um círculo mágico. Ela desenhou esperando que Bizarra e Mio formassem um pacto mestre-servo. Quando ele perguntou por que um pacto assim era necessário, Maria disse que era apenas uma formalidade para entrelaçar suas almas, permitindo que eles se sentissem um ao outro, o que facilitaria seu trabalho como protetor de Mio. Bessara argumentou que um dispositivo GPS bastaria, mas a pequena feitiçaria atacou até ele concordar. Ela então revelou que o pacto só poderia ser formado durante a lua cheia, e quando Mio deu seu consentimento para fazê-lo com ele também concordou. Para começar, Maria anunciou que, como Mio era inútil magicamente, ela a apoiaria. Ela disse a Bizarra para beijar o selo mágico que apareceria nas mãos de Mio. No entanto, o selo apareceu nas mãos de Bizarra.
fazendo Maria ficar alucinada, pois significava que ela assumiria o papel de servo. Maria disse a ela para completar o pacto, pois era útil apenas para sua função GP, mas Mil gritou dizendo que não seria escrava de Bizarra. Bessara então chamou atenção para o selo mágico que estava prestes a desaparecer, mas antes que eles pudessem fazer algo, o selo desapareceu e uma corrente apareceu no pescoço de Mil, fazendo suas pernas fraquejarem. Quando Bessara tocou nela, ela gritou de prazer, então Maria revelou que o feitiço estava em efeito. Ela explicou que, pois Mil não beijou sua mão, era um sinal de rebeldia, e é o que ativou o feitiço que poderia ser facilmente resolvido. Ela acrescentou que ela era uma súcube, fazendo Bessara recuar do demônio conhecido por realizar todos os sonhos degenerados de perdedores em seus sonhos. Ela disse que, pois usou sua magia para amplificar o pacto, Mil estava sofrendo de um feitiço por causa do efeito SUS. Vendo Mil ficar vermelha enquanto tentava conter sua fúria, Bismara perguntou o que ele podia fazer. Então Maria disse que ele tinha que fazer com que ela se rendesse, tocando Mil até que seus sentidos aumentados fossem adequadamente estimulados. Ela pareceu feliz dizendo o que ia acontecer, prometendo capturar todo o show em HD. Ela então instruiu-o a começar antes que o Dor fosse levá-la para o céu, mas ele apontou que o cara grande não deixaria um demônio lá. Vendo que não tinha escolha, ele se moveu para tocá-la, começando com os braços antes de se mover para os seios, fazendo-a gritar felizmente. Enquanto Maria limpava o suco de maçã do chão, ela se desculpou por não ter mencionado o feitiço, mas surpreendentemente Bazara não estava bravo. Significa que como ele poderia? No entanto, Mil agarrou-a pelos cabelos como um ogro irritado e a arrastou para a sala para a punição. No dia seguinte, enquanto caminhavam para a escola, Maria disse que ela ficaria de vigilância na escola. Quando Bessara perguntou se as pessoas não iriam pensar que ela era uma criança perdida, ela mostrou-lhe seu documento de motorista falso, o que significava que ela poderia se movimentar livremente. No entanto, ele não estava convencido de que ela ficaria bem. Quando só Bessara e Mil estavam na escola, ela disse para ele manter sua energia perdedora para si mesmo quando estavam na sala, e ele concordou em fazer isso. Ele primeiro foi para o escritório administrativo para se apresentar ao professor da turma que parecia desenhado para um NPC irrelevante. Ele então foi para a sala de aula para se apresentar e implorar para que eles não fizessem graça de seu nome horrível. Ele notou que a representante da turma parecia familiar, e uma vez que o professor saiu, ela o abraçou, causando a turma a explodir em choque. Mil também ficou assustada, mas parecia que Bizora estava igualmente confuso. Então ele teve que se aproximar mais para reconhecê-la como sua amiga de infância Yuki. Mil então interrompeu-os, dizendo que agir de forma íntima em público era um exagero, mas Yuki disse que era normal para eles. Isso a fez ficar tão furiosa que anunciou para todo o universo que viviam na mesma casa. Como resultado de seu infeliz demonstração de Senhor de Whis, ele se tornou o número 1 inimigo público masculino. Quando tentou conversar com Mio, ela disse para ele comer terra ou flertar com Yuki se ele quisesse. Um cara chamado Takigawa então se aproximou dele e levou-o ao telhado provavelmente para fazer coisas sus ou se conectar. A terapeuta Sara reclamou que todos os caras na sala agora o odiavam. No entanto, Takagawa revelou que tinha tornado inimigo não apenas a turma, mas toda a escola, pois Mil e Yuki eram as mais quentes vilãs que todos adoravam como ídolas acadêmicas. Bessara então perguntou por que estava associando-se a ele, pois poderia ser alvo, mas Takigawa disse que ele largaria ele mais rápido do que um cara tentando escapar das obrigações de pensão alimentícia se as coisas saíssem mal. Ele também acrescentou que parecia ser um cara legal, então planejava ver como as coisas se desenrolariam. Quando a escola fechou, os três se encontraram, mas Mil parecia ainda zangada, então Berea teve que perguntar o que aconteceu. Antes que eles resolvessem as coisas, Yuki apareceu e pediu para falar com ele sozinho, então eles foram a um restaurante onde ela sentou-se muito próxima a ele. Ela agradeceu por ele ter vindo e perguntou por que ele não apertava seus gelados de gelo como fazia quando ela o abraçava. Ela então ficou séria e disse para ele não envolver-se com Mil adiante. Descobriu-se que Bessara já sabia que ela estava sob vigilância pelo clã. Então ela perguntou por que estava associando-se a demônios, a qual ele disse que Jin tinha uma coisa com Maria, a Baixa. Enquanto isso, Mil e Maria, que estavam espiando, ficaram chocadas ao descobrir que haviam sido os progenitores de estupidez por deixar-se expostos o suficiente para o clã dos heróis perseguirem por meses. Mil disse que poderia ter sido óbvio que Yuki era um herói quando ela anunciou que era a amiga de infância de Bazara, se ela não tivesse estado mais focada no jogo Whis de Bazara. Ao se preocupar que Bazara pudesse traí-los, o feitiço ativou, então ela começou a dançar como se houvesse uma ratazana debaixo de sua saia. Do outro lado, Bessara tentou convencer Yuki que Mil era qualquer coisa menos uma ameaça, e é por isso que ele a protegia apesar de não ter mais suas habilidades. Justamente nesse momento, Mil fez escândalo e saiu correndo do restaurante, então Maria a seguiu para fora. Mil perguntou o que ela deveria fazer já que Bazara estava ajudando-a tanto. Então Maria sugeriu que ela não só tivesse fé nele, mas também pudesse aliviar seu estresse com sua habilidade doméstica. Enquanto isso, Bazara lembrou Yuki do incidente que o fez ser banido da vila há 5 anos.
Ela mesma afirmou que não era culpa dele, mas ele não se sentia dessa maneira. Yuki tentou tirar a culpa dele, mas ele começou a falar sobre como Miu era diferente dele, pois ela enfrentava seu passado de frente. Quando eles saíram, Yuki disse que estava desconfortável com ele vivendo com uma atualização da Cremória Ria. Ela acrescentou que Miu era tão fraca que não seria capaz de lutar contra os demônios depois dela. Mas Bazuras disse que ele a protegeria sem envolver o clã. Ao sair, Yuki sacou sua espada e atacou atrás dele para matar um demônio que apareceu. Ela revelou que os poderes naturais de Miu estavam atraindo os demônios errantes para o mundo humano, o que significava que era apenas uma questão de tempo antes que ela fosse instruída a eliminá-la. Prometeu não mostrar piedade mesmo que ele odiaria-a por isso. Então ele voltou para casa para explicar tudo às garotas, que por algum motivo estavam mais interessadas em saber por que ele passou todo o dia com Yuki. Maria disse que pensavam que ele estava namorando Yuki, o que seria um ato que enfraqueceria sua confiança nele. Então ele se desculpou. Para fortalecer seus laços, ela levou todos para a banheira dizendo que era uma maneira de se tornarem confortáveis um com o outro. Ela falou sobre como eles deveriam lavar as costas um do outro, e Miu foi a primeira a fazer isso. Ela notou as cicatrizes em seu corpo e enquanto lavava, Basara tentou pará-la falando sobre comida. Mas Maria estava à frente já trazendo um pedaço de bolo. Enquanto discutiam, o bolo acabou caindo nele e as garotas cultas acabaram lambendo-o do seu corpo. Ele acordou de um sonho ao lado de Maria que disse que ele estava imaginando coisas porque uma fonte de hemorragia nasal brotou de seu nariz assim que as viu sem plano. Ela disse para ele tirar suas mãos virginais de seus gelados de gelo, então ele desceu para se desculpar dizendo que não foi intencional. Nas semanas seguintes na escola, Neil notou que Bizarra estava dormindo muito, o que fez ela repreender seu traseiro preguiçoso. Takigawa então disse a Yuki que o professor da turma queria vê-lo, e Bisara para ajudá-lo a organizar as tarefas de verão. Bisara então perguntou se Miu poderia esperar por ele e ela disse que sim, mas Yuki disse para ele ir com ela, dizendo que ela poderia lidar com o trabalho sozinha. No entanto, ele disse que tinha que obedecer ao professor, o que fez Miu imaginar que eles estavam juntos, fazendo seu feitiço se ativar em público. Então ela caiu. Quando ele levou-a ao pronto-socorro, ele encontrou Kim Kardashian, a enfermeira escolar, que chamou ele de guardião do Riz da escola, embora ele lhe dissesse que era tudo um mal-entendido. Ela então foi chamada para o escritório administrativo, então ela deu Bissora a chave do escritório até Miu ficasse melhor. Ao ver Miu se arrastando em dor, ele quis ir buscar Maria, mas ela segurou seu braço e disse para ele ficar com ela para apoio emocional. Ele então ligou para Takagawa, pedindo para ele ajudar a cobrir por ele com Yuki. E ele prometeu. Por esse tempo, Miu estava melhorando. Ele finalmente perguntou o que pensamentos maus ela estava tendo que haviam ativado seu feitiço. Ela negou ter tais pensamentos. Naquela noite, Basara encontrou Takagawa ainda vagando pela escola. E quando ele perguntou por Tamiya, Basara explicou a situação antes de agradecer por cobrir seu turno, prometendo pagar. Ele perguntou por Yuki, mas Takagawa revelou que ela não estava por perto. Então, as luzes apagaram e Bissora notou alguns demônios errantes entrando. Então ele desferiu um soco no bonitão antes de invocar sua espada, que usou para vencer os demônios. Ao mesmo tempo, Yuki confrontou Miu no telhado e revelou sua identidade de heroína. Ela ordenou que Miu deixasse Basara em paz, mas Miu recusou, dizendo que ele era seu Onichan esquisitão particular. Yuki a atacou imediatamente, mas ela bloqueou com um escudo mágico e respondeu com um forte ataque de vento, que Yuki parou facilmente. Ambas começaram a trocar ataques mágicos poderosos repetidamente, embora parecesse que estavam lutando por Basara, e não pelo conflito entre demônios e heróis. Yuki então ficou séria e estilhaçou o escudo de Miu, assim como minha ex fez com meu coração. Ela alegou que Basara havia perdido sua capacidade de lutar e sentia dor toda vez que empunhava a espada, pois ainda estava traumatizado pelo incidente em que acidentalmente atingiu seus companheiros em um ataque. Basara, que procurava Miu e esperava encontrá-la antes que a descontrolada Yuki fizesse o pior, lembrou-se de que tinha um rastreador GPS, então usou o selo mágico para localizá-la. De volta ao telhado, Yuki estava prestes a fatiar e picar Miu quando Basara apareceu e começou a repreendê-las. Nesse momento, uma quarta parte surgiu e perguntou por que Basara estava se esforçando tanto, quem era o protagonista da Ana. O Homem Mascarado também revelou como Maria e Basara estavam caçando demônios todas as noites enquanto Miu dormia tranquilamente. No entanto, Basara tentou calá-lo com um ataque, apenas para ser arremessado para longe. Miu agora queria uma explicação, então o Homem Mascarado explicou que eles estavam lutando contra demônios errantes atraídos pelos poderes dela para que o clã dos heróis não a considerasse um alvo para eliminação. Ao ouvir isso, Miu se sentiu mal, apenas para o Deus Mascarado piorar a situação, chamando-a de fracasso, que deveria apenas entregar o poder do Lorde Demônio. Ele então invocou um demônio estripador por trás de Miu, mas quando Basara sacou sua espada para defendê-la, ele o lembrou de seus poderes terríveis, então ele parou sua lâmina e usou a si mesmo como um escudo humano.
Enquanto Basara desabava devido aos ferimentos, o homem mascarado chamado Lars zombou dele por ser um molenga, mas uma Yuki enfurecida dispersou o demônio e partiu para atacá-lo. Mas ele desviou de cada um dos golpes dela e disse para ela se concentrar em seu amor moribundo que estava sangrando até a morte. Lars também disse a Mil que sua decisão de permanecer no mundo humano continuaria a colocar a vida das pessoas em perigo. No entanto, ele lhe apresentou uma barganha antes de desaparecer em um portal. Mais tarde, levaram Basara para casa e conseguiram salvar sua vida, mas Mil continuava a reviver as palavras de Lars, o que a fez sair para tomar um ar. Quando Basara acordou, Maria pediu desculpas por não ter aparecido a tempo, depois elogiou sua capacidade de se recuperar rapidamente. Ele perguntou se Mil estava bem, e Maria disse que ela provavelmente estava descansando em seu quarto. No entanto, ela gritou alto e quando Basara apareceu, ela o informou que Mil estava desaparecida. Basara foi resgatar Mil. No entanto, Maria era contra, já que ele ainda estava ferido, mas ele acabou convencendo-a de que estava bem. Na floresta, Mil liberou sua aura demoníaca para atrair Lars, pois planejava resolver as coisas com ele. Ela disse que ele teria que fazê-la se submeter antes de lançar um tornado de fogo contra ele, seguido por mais ataques que a exauriram, apenas para ele sair ileso. Ela então invocou uma bola de fogo para continuar o ataque, mas Lars disse que incendiaria a casa de Basara se ela continuasse a bancar a Azula. Ela então se rendeu para proteger Basara, então ele amarrou o braço dela e abriu um portal para o reino demoníaco, apenas para Yuki aparecer do nada. Ela então se transformou em sua armadura de guerreira, jurando vingar Basara, mas todos os seus ataques foram bloqueados por um campo de força que protegia Lars. Ela então mudou para um ataque carregado para estilhaçar a barreira dele, então ele teve que desviar do próximo golpe dela, pulando para um terreno mais alto, onde então liberou um feitiço poderoso que ela mal conseguiu evitar. Ele conjurou mais bolas que acabaram por sobrecarregá-la com o tempo, deixando-a exausta enquanto pensava nos heroísmos de Basara no passado. Lars então invocou um meteoro gigantesco e estava prestes a esmagá-la com ele quando Basara apareceu com sua espada e o cortou. Ele usou a habilidade Banishing Shift para rasgar o ataque gigante e conseguiu bani-lo para outra dimensão, após o que imediatamente se moveu para atacar Lars em sucessões repetidas, até que ele o reconhecesse como um inimigo digno de ser eliminado. Quando ele atacou com suas pequenas bolas, Basara as contou para criar uma cortina de fumaça que lhe permitiu desferir um ataque surpresa em Lars, que só estava vivo graças ao seu campo de força autoativável. Ele rapidamente entendeu o limite de Basara, então recorreu a ataques físicos que não podiam ser contra-atacados por sua espada. Mas Maria apareceu para dar um soco tão forte nele que ele voou para baixo, permitindo que Basara desferisse alguns combos de ataque insanos até ele desaparecer. Assim que as coisas se acalmaram, Maria estava chorando tanto que chamou a atenção de Basara, fazendo com que ele não percebesse o demônio que o esfaqueou por trás. Essa visão fez os poderes de Mil saírem do controle, enquanto ela começava a destruir tudo ao seu redor com um poder antigravidade. Basara tentou argumentar com ela, mas ela disse que estava usando tudo o que tinha para conter seus poderes herdados. Ela pediu para ele apagá-la da existência, antes que ela destruísse o mundo humano. No entanto, ele recusou e fez um discurso sobre como a família deve permanecer unida. Ele então sacou sua espada, focando em apagar apenas a magia dela, o que ele conseguiu fazer e obteve sucesso em salvá-la no processo. No dia seguinte, Yuki apareceu na casa deles e pediu para ver Basara, mas Maria alegou que ele estava dormindo, pois havia se esforçado demais. Yuki entregou-lhe um remédio antes de partir, apesar de ter sido convidada a entrar. Enquanto caminhava para casa, ela percebeu que Basara agora podia controlar seus poderes, o que significava que ele estava pronto para confrontar seu passado. Dias se passaram e Basara conseguiu retomar a escola graças ao remédio de Yuki, e a primeira coisa que ele fez foi ir ao telhado para encontrar Takagawa, perguntando se ele estava bem. Ele pensou que Basara estava se referindo ao cavaleiro quando o cotovelou na escola, mas Basara disse que se lembrava de tê-lo cortado alguns dias antes. Ele tentou se fazer de ignorante, mas quando Basara o atacou, ele desviou e revelou que era Lars, na verdade. Ele então se preparou para um confronto, mas Basara disse que gostaria de negociar com ele em vez de lutar. Ele explicou que como Lars deveria estar monitorando Mio até que ela despertasse, seria uma má notícia se o Lorde Demônio interino descobrisse que ele falhou. Ele sugeriu que eles fingissem que nada havia acontecido, para que o Lorde Demônio não enviasse alguém mais forte. Mas quando Lars perguntou por que ele confiaria nele, Basara alegou que poderia ter vencido a batalha anterior se estivesse falando sério. Lars decidiu jogar o jogo dele, já que o favorecia. Mas antes que ele partisse, Basara perguntou se ele conhecia a pessoa que havia churrascado o pai adotivo de Mio, ao que ele respondeu que era um demônio poderoso chamado Shoulja. Enquanto ele saía, Mio apareceu e disse que queria agradecê-lo por salvar a vida dela. Então ela se aproximou para beijá-lo. No entanto, antes que ele pudesse selar os lábios, Yuki o puxou para trás, dizendo que ele não deveria cair na sedução demoníaca dela. Ela lhe deu um almoço embalado, e quando Maria apareceu, transformou a cena em uma competição, dizendo que Mio deveria alimentá-lo para vencer Yuki. Enquanto elas discutiam, a maldição de Mio ativou. Então Maria começou a falar sobre as várias maneiras suspeitas pelas quais ele poderia aliviá-la.
No entanto, o tópico intrigou tanto Yuuki que, quando ela soube que eles tinham um pacto de mestre e servo, ela surtou, dizendo que Basara pertencia a ela. Enquanto isso, Jin parecia estar tramando algo em segredo e não parecia ser algo que favoreceria Basara. No dia seguinte, Basara foi acordado por Maria, que estava debaixo dele, e demorou um pouco para ele perceber o que a Anã estava fazendo. Acontece que ela estava completamente sem planos e demorou para provocá-lo, que infelizmente não era do tipo dela. Então ele deu um tapa na cabeça dela e a mandou sumir antes que ele fizesse algo que faria Rito, o curandeiro, parecer livre para todos os públicos. Ele então desceu para usar o banheiro, apenas para encontrar Miu lá dentro. E claro, ela estava prestes a gritar quando ele segurou a boca dela como nos velhos tempos, mas acabou escorregando no chão, fazendo com que ambos caíssem em posições convenientes. Então ela o segurou por trás como um cavalo selvagem. Ela tentou repreendê-lo, mas ele argumentou que ela não havia colocado a placa do banheiro. No entanto, Miu não estava acreditando nas mentiras dele. Assim que ele explicou direito, ficou claro que outra pessoa tirou a placa, mas ela estava tão irritada que o eletrocutou, esperando reviver suas células cerebrais mortas que não conseguiam entender privacidade. Enquanto ele estava de molho no banheiro, Yuki apareceu do nada e agiu como se nada estivesse errado, embora estivesse praticamente nua. Basara estava bastante desconfortável com ela por perto, já que não queria que ela visse seu pequeno Johnny. No entanto, ela se ofendeu, dizendo que devia tomar banho com ele, já que Miu teve sua chance. Então ela tirou a toalha e o forçou à submissão. Enquanto ela o lavava, Miu ficou na porta para se desculpar por ter exagerado no acidente escorregadio que o fez agarrar seus atributos. Essa notícia irritou Yuuki, que não queria que Miu a passasse para trás. Infelizmente, Miu notou um uniforme de garota e perguntou quem era a dona. Então, um Basara desesperado mentiu sobre emular Lomax, mas ela entrou para pegar o cara em flagrante. Ela estava prestes a detoná-los, mas sua maldição ativou. Então Maria apareceu com uma câmera pronta para ganhar algum dinheiro com eles antes que Basara a expulsasse imediatamente, temendo que ela saísse do controle. Mais tarde naquele dia, ele levou Takagawa para almoçar em um restaurante caro e alegou que estava simplesmente retribuindo um favor. Enquanto eles se deliciavam com um churrasco perfeitamente grelhado, Takagawa perguntou se ele era realmente filho de Jin. Então, quando ele perguntou se seu pai era famoso no mundo demoníaco, Takagawa explicou que Jin era tão forte que o Lorde Demônio anterior parou a guerra para evitar lutar contra ele. Takagawa então acrescentou que os demônios enviariam reforços para se juntar a ele na observação de Miu, que já poderia ter despertado seus poderes de Lorde Demônio, então a trégua deles pode não durar muito mais. Ele estava prestes a revelar que o reforço poderia ser muito mais forte do que ele, então ele deveria usar seu pacto de mestre e servo com Miu em todo o seu potencial, porque isso não apenas evita a traição, mas também poderia tornar ambas as partes mais fortes. Enquanto eles discutiam, Kim apareceu e pediu para se juntar a eles, e claro, eles não puderam dizer não. Ela disse que um cara que eles modelaram como King Kong estava dando em cima dela, então ela teve que deixar seu lugar reservado antes que perdesse o apetite. Depois de comerem até se fartar, Basara e Kim estavam voltando para casa quando ela revelou que ouviu a conversa deles sobre demônios, mas ele alegou que estavam falando sobre um novo jogo. Ele acrescentou que, embora fosse um jogo, ele tinha que levar a sério, e foi então que ela o abraçou tão forte que ele se viu explicando sua complexa situação familiar com Miu e Maria, bem como seus temíveis poderes. Ela acabou lhe dando alguns conselhos e um beijo na cabeça, após o que ela entoou um encantamento, mas disse que era um amuleto da sorte. Poucos dias depois, Lars recebeu seu reforço, um monstro estiloso chamado Valga. Ele estava prestes a caçar Miu imediatamente, mas Lars disse que o clã dos heróis também estava em movimento. Então eles tinham que ter cuidado porque suas cabeças rolariam se algo acontecesse com Miu. Apesar do aviso, ele ainda partiu imediatamente, enquanto o outro demônio que trabalha para Zouja apareceu logo em seguida. Ele a reconheceu como Zest, a mulher de confiança de Zouja. No entanto, ela deixou claro que não estava ali como seu reforço. Em vez disso, ela tinha uma missão especial que precisava da cooperação dele. Naquela noite, Basara perguntou a Maria a verdade sobre o pacto que ela fez com Miu. Então ela confessou, dizendo que eles tinham que garantir que o poder do Lorde Demônio não caísse em mãos erradas, e era por isso que era importante ser capaz de localizar Miu a todo momento. Vendo que o pacto era tão importante, Basara desistiu de removê-lo durante a próxima lua cheia, então Maria se encarregou de ajudá-los a cultivar a confiança. Ela acabou fazendo-o assistir a um vídeo picante que o transformaria de um virgem ingênuo em um Nick Cannon. Apesar de fingir não estar interessado, ele ainda assistiu até o fim e até começou a parte 2 com Maria. Você consegue. Aqui ela o fez entender a importância de ser mais incisivo com Miu, mas Miu infelizmente flagrou a conversa pecaminosa deles e arrastou a pequena diabinha para ser punida. Ao mesmo tempo, na cidade, um demônio de Five Nights at Freddy's quase atacou uma mulher, mas foi vencido por um grupo de heróis. Eles alegaram que os anciãos da vila haviam promovido Miu de um objeto de observação para um de eliminação. No dia seguinte na escola, alguns veteranos liderados por um sujeito bombado queriam saber como ele havia conquistado Yuki e Miu, mas antes que pudessem intimidá-lo, foram interrompidos por um professor.
Assim que eles saíram, Yuki apareceu dizendo que chamou o professor para salvar a pele dele. Ela perguntou se ele tinha planos para o fim de semana, e quando ele disse que não, ela o convidou para um encontro enquanto os outros heróis observavam e se perguntavam quando Yuki havia ganhado coragem. No dia seguinte, Basara e Yuki foram ao seu encontro em um shopping, onde uma vendedora super entusiasmada queria que Yuki experimentasse todas as peças. Nesse momento, Basara sentiu uma presença os observando, mas ele ignorou. Miu também apareceu do nada e alegou que ela e Maria estavam fazendo compras quando o viram. E embora Basara não tivesse problema com a presença dela, Yuki estava visivelmente irritada. Ela então se aproximou de Miu e pediu para ela ajudá-la a selecionar algumas roupas, o que ela fez de bom grado enquanto Basara observava como um pai orgulhoso. Miu logo ficou irritada quando soube que estava ajudando Yuki a se preparar para o próximo encontro dela, mas antes que Yuki pudesse falar, Kurumi a puxou para longe. Lá fora, Basara e os outros tentaram ligar para ela, mas ela não respondeu, fazendo com que Basara desejasse ter feito o pacto de mestre e servo com ela, pois poderia facilmente usá-lo para localizá-la. Enquanto ele se preocupava com a segurança dela, eles notaram um feitiço de proteção seguido por um ataque de vento, que Basara os ajudou a desviar. Talga, o dos lábios rosados, apareceu como um ursinho de pelúcia animado e chamou Miu de fraca, que estava desperdiçando o poder do Lorde Demônio. A presença dele fez Basara presumir que o desaparecimento de Yuki era obra dele, e ele aceitou a culpa de bom grado, fazendo com que Basara o atacasse com raiva, mas Valga tinha braços de aço impenetráveis. Ele socou Basara, que desviou, mas ainda foi arremessado pela pressão de seu golpe. Ele desceu pronto para fazer coxas de frango das pernas de Basara, então Miu disparou algumas chamas fracas contra ele, seguido por um soco sério de Maria, mas o Pro nem sequer piscou antes de socá-la para longe desrespeitosamente. Enquanto Basara a pegava, ele disparou ar pressurizado contra eles, então eles tiveram que continuar desviando de seus indesejados punhos do amor. O feio dos lábios rosados então lançou um ataque carregado em Miu, mas Basara o defletiu com sua espada, fazendo-o ficar tão impressionado que ele carregou sua direita como um super masturbador. No entanto, ele foi congelado por trás e estilhaçado em pedaços de gelo por Takashi, o herói. Basara também notou Shiba, um herói astuto de olhos finos que alegou que eles tinham ordens para eliminar Miu. Takashi repreendeu Basara por tomar o lado de um demônio, e ele até foi atacado por Kurumi, que o chamou de traidor do clã dos heróis, enquanto também revelava que eles tinham Yuki sob custódia. Eles deixaram claro para ele que ele não era mais o camarada deles, então não hesitariam em eliminá-lo se ele interferisse na missão deles. Independentemente da ameaça, Basara segurou sua espada pronto para lutar enquanto Kurumi se preparava para atacar. Mas então, Shiba destruiu a barreira de isolamento como se fosse vidro, e disse a todos para se acalmarem. Ele disse que seria errado destruir a cidade em uma batalha como a Liga da Justiça geralmente faz, então ele prepararia um espaço especial para eles batalharem em uma semana. Naquela noite, Basara relatou o que aconteceu ao seu pai, que lhe disse para ter cuidado com Shiba, porque o maluco superpoderoso era um psicopata desequilibrado, que a Vila dos Heróis aprisionou até recentemente. Ele também disse para ele não baixar a guarda ao lutar contra Yuki, mas Basara queria saber por que ele o estava encorajando a ir contra a vila, então Jin explicou que não se importava, já que eles foram expulsos da vila. Dias se passaram, a equipe passou o tempo treinando para melhorar a eficiência de batalha de Maria, enquanto Basara aproveitava para mostrar a Miu por que uma alça de sutiã era mais forte que ela. Enquanto descansavam, ele os alertou sobre a lança de gelo da Aku de Takashi, que abrigava uma besta guardiã. Miu achou que a situação era sem esperança, mas Basara alegou que eles tinham uma chance se controlassem a direção da batalha. Isso porque Baku era um espírito do oeste, o que significava que ele não podia atacar de frente para o oeste. Kurumi, por outro lado, era uma invocadora de espíritos que podia lutar o quanto quisesse sem gastar sua própria magia. Felizmente, ela só conseguiria acessar espíritos do vento por causa da presença de Baku na área. Em outro lugar, Kurumi estava repreendendo Yuki por se apegar a Miu, apesar de ser a irmã mais nova. Ela lembrou Yuki como ela trabalhou duro para ser reconhecida pela vila, e se perguntou por que ela estava perdendo tempo com uma traidora. Takashi também estava ansioso para lutar contra Basara, seu amigo de infância que ele passou a odiar depois que os poderes dele eliminaram seus amigos da existência. Naquela noite, Maria serviu chá a Basara enquanto vestida como se tivesse outros planos. Ah, meu Deus. Ela sugeriu que ele dominasse Miu um pouco mais, já que o pacto o ajudaria a ficar mais forte. No entanto, ele discordou, dizendo que queria desenvolver confiança com ela de uma forma mais decente, já que agora ele era o I-chan dela. Já que ele não queria fazer isso com Miu, ela então se aproximou dele, dizendo que ele poderia torná-la mais forte, deixando-a lamber a luxúria de seu corpo. Infelizmente, Miu apareceu na festa deles, então Maria tentou intencionalmente irritá-la, mas ela se controlou bem o suficiente para que a maldição não ativasse. Em vez disso, ela disse que faria o que fosse preciso para ficar mais forte, então Basara não precisava se conter. Eles então foram para o quarto onde Maria até lhes deu uma xícara de xarope de bordo para tornar as coisas mais agradáveis.
No dia seguinte na escola, ele se encontrou com Takagawa no telhado, mas ele parecia saber da batalha deles com o clã dos heróis, com Basara contando a ele. Ele perguntou o local, mas Basara disse que seriam os heróis que o escolheriam. Takagawa disse que poderia interferir na batalha se a vida de Mil fosse ameaçada, e isso significava que ele teria que eliminar Yuki também. Antes de partir, ele disse a Basara para ter certeza de que ele vencesse para que ele não tivesse que intervir, mas Basara também disse para ele se preparar para o pior se ele atacasse Yuki. Na escola, Basara foi abordado por Yuki, que lhe disse para se retirar da batalha para evitar a ira da vila. No entanto, ele prometeu proteger Mio a todo custo, então ela recuou e anunciou o local da batalha. Enquanto ela saía, ele a segurou e lhe deu a chave reserva de sua casa, dizendo que a batalha não seria a última vez que eles se veriam. Naquela noite, ambos os lados se encontraram no local designado onde a batalha aconteceria. Para começar, Takashi e Mio combinaram sua magia para criar um espaço neutro e isolado, desprovido de humanos e carros, e até mesmo Shiba foi levado para o mundo regular para que não interferisse. Takashi sinalizou o ataque, fazendo Basara chocar lâminas com ele, enquanto Maria e Mio também se uniram contra Takashi antes que ele aterrissasse. Kurumi usou sua habilidade de vento para arremessar Basara tão alto no céu, dando a ela a vantagem para que pudesse usar o impulso para golpeá-lo contra o chão. Mas ele se transformou no Homem-Máquina para absorver o impacto da queda. Vê-lo ter uma contramedida para seus ataques significava que ela era o alvo dele, mas ela alegou que ele devia ter alguns parafusos soltos para desafiá-la sozinho. No outro lado, as garotas atraíram Takashi para um shopping escuro, onde tentaram distraí-lo jogando coisas aleatoriamente em sua direção antes que Mio lançasse um ataque surpresa que o empurrou para trás, seguido por um movimento de combo soberbo. Ele ficou sério e bateu seu bastão nela, mas ela agiu como se fosse uma experiente. No entanto, ela subestimou, e Takashi conseguiu ativar Dako em curto alcance, empurrando Maria para trás. Enquanto ele se gabava, pensando ter enganado eles, Mio apareceu por trás para usar o poder da água nas tubulações ao redor. Fora dali, Basura ainda brincava com Kurumi, que pensava ser a última aeróbica enquanto flutuava no ar. Vesaurus foi atrás dela e usou o cabo de sua espada para atacá-la, mas ela bloqueou e bateu nele contra a parede em raiva. Ao ver que ela não estava brincando, ele ficou sério e virou a ponta da sua espada, eliminando seus ataques e restringindo seu acesso aos espíritos ao mesmo tempo. Ele então atingiu-a como um peão voante, mas quando ela caiu para a morte, ele a pegou antes que ela atingisse o chão de vermelho. Quando eles pousaram, ela ficou corada como um tomate maduro, e disse a Bessarra que não deveria subestimar ela. No entanto, o Riezler elogiou-a por ter se tornado tão forte. Naquele momento, Yuki apareceu com uma expressão fria, e avançou em direção a Basara com tanta velocidade, mas ele ficou firme e permitiu que ela reconstruísse seu rosto. Ela então o desacordou com um elixir que afirmou que o deixaria inconsciente por todo o dia antes de sair andando. Do outro lado, Mio gastou muito poder mágico para aprisionar Takashi debaixo d'água. No entanto, isso não foi suficiente, pois ele esvaziou tudo em poucos segundos, revelando que Baeko também controlava o vento. Ele então fez um buraco no telhado, pensando ter eliminado todos com o ataque, mas as garotas conseguiram escapar para a cidade. Ele as perseguiu, e ao trocarem ataques, Yuki atacou repentinamente ele com suas cortes de vento. Ele disse que não hesitaria em incapacitá-la se ela intervier, mas também queria saber por que ela estava do lado de Bizarra depois do que ele fez na vila. Ela disse que não esqueceu, mas o que estavam fazendo era mais como repetir a tragédia de machucar seus amigos. Eles então começaram a lutar, e Mio quis ajudar Yuki, mas Maria parou-a, dizendo que ela ainda era mais fraca que um NPC, então ela deveria jogar seu papel de protagonista feminina inútil, motivando Bizarra inconscientemente. Enquanto Kurumi cuidava de Bizarra, ela estava ocupada imaginando suas características masculinas quando percebeu que ele ainda estava traumatizado pelos eventos passados. Quando Mio apareceu, ela disse que sua mãe chegou e ignorou sua presença enquanto focava em Bizarra, que ainda estava inconsciente. Ela começou a sacudir Bizarra tentando acordá-lo, mas o homem estava ocupado sonhando sobre seu passado na vila. Com o poder da amizade, ela apareceu em seu inconsciente e usou seus planos para sufocá-lo até ele acordar no mundo real. Enquanto isso, o desonesto Takashi estava ocupado manipulando duas garotas ao mesmo tempo com seu bastão longo. Embora isso, Yuki canalizou motivação de suas memórias de infância com Basara, e avançou em direção a Takashi, que a levou embora como se fosse leve. Ele seguiu pronta para finalizá-la, mas Basara apareceu no último momento. Ele perguntou por que Takashi estava batendo em Yuki, que era sua amiga de infância, mas Takashi disse que havia advertido ela para parar de cosplay como sua waifu, personagem da série Fate. Takashi se preparou para atacar, mas Basara abaixou sua espada como se tivesse um plano.
Ao atacar, ele evitou seus golpes como se fosse um iniciante, pacientemente esperando até que de repente desaparecesse e aumentou sua velocidade tanto que Takashi não conseguia acompanhar. Depois de algum tempo, Byakuya recusou-se a se mover mais, pois havia sentido que Takashi estava em perigo. A lança começou a brilhar, então Pisora atacou novamente, ativando-a, e isso fez Byakuya reagir e enviá-los voando. Ele então materializou-se em sua forma natural como um animal guardião que não atacaria a menos que quebrasse o barreira que criou. Yuki ofereceu-se para ajudar Basara apesar de Takashi ter acabado de derrotá-la. Ela conseguiu convencer Basara a deixá-la antes de carregar suas espadas com toda a intenção e usar toda a força que tinha para quebrar a barreira, fazendo Byakuya tentar engolir ela, mas Basara usou o navio do banimento para dispersar o monstro no além. Depois da batalha, Takashi ordenou que ele terminasse com ele, mas Basara recusou, então ele começou a reclamar sobre Basara ter exibido sua técnica de maldição por aí. Então Mio Bullet deu um tapa no idiota loiro por falar besteira, e revelou que Basara lutava com PTSD constante toda vez que via a espada. Basara ordenou que eles se afastassem desde que ele venceu, e Shiba também apareceu para ordenar seu grupo a voltar para casa. Ele anunciou que sua missão foi suspenso porque deixou Baku fora de controle, então eles tinham que se esconder por um tempo para agradar os outros espíritos. Mesmo assim, Takashi ainda estava agindo como um caprichoso, então Shiba teve que assustá-lo com um olhar de seu olho maligno. Também ordenou que Bessar se retirasse quando tentou segurar Yuki, então eles tiveram que partir antes que Shiba fizesse algo inimaginável. Dias depois na escola, ambos Bessar e Mio olharam para a cadeira vazia de Yuki na aula. Os amigos de Mio interromperam seus pensamentos e perguntaram por que estavam chorando Yuki apenas porque ela havia faltado à escola por um tempo. Eles também perguntaram se ela queria conversar se estava preocupada, mas ela apenas sorriu e agradeceu-os. Ao saírem da escola naquele tarde, passaram pelo local da batalha anterior que acabou lembrando-os de Yuki novamente. Quando chegaram em casa, viram que ela estava indo diretamente para sua segunda casa. A geladeira só encontrou Yuki cozinhando na cozinha. Ele perguntou por que ela não estava na vila, então ela explicou que os anciões revertiam Mio de volta como um sujeito de observação regular. Quando ele perguntou se a vila perdoou ele, ela disse que suas ações foram influenciadas por um chamado de Jin, mas essa notícia fez Bizarre ficar preocupado, pois seu pai pode ter feito um acordo com os anciões da vila para salvá-lo. Ele então abraçou Yuki apertadamente, então ela segurou seu rosto em tentativa de selar seus lábios apenas para que Mio chegasse e estragasse o momento especial. Ao ver ela, Yuki agarrou Basara e disse a Mio para se calar, já que eles estavam prestes a desenvolver o enredo juntos. No entanto, isso a irritou, pois ela alegou que Yuki nem tinha o direito de estar em sua casa. Maria então apareceu, e quando Mio perguntou quem deixou o ladrão entrar no apartamento, ela disse que achou que era a decisão certa, já que estavam preocupados com ela. Yuki então revelou que ela tinha permissão para ir com eles, o que foi notícias surpreendentes, então ela explicou que observar Mio seria mais eficaz dessa maneira. Maria então anunciou que havia organizado uma diversão para dar as boas-vindas a Yuki à sua casa Hari. No entanto, quando eles chegaram ao salão de estar, ela exibiu um clipe de Basara lubrificando os planos de Mio, que parecia que suas barragens haviam estourado. Mio rapidamente desligou o clipe constrangedor enquanto Basara perguntou quando ela filmou. Então ela explicou que era costume registrar eventos esportivos. Mio gritou com ela para não postar no seu perfil de juramento, até estrangulá-la para garantir que ela entendesse. Ao mesmo tempo, Yuki tirou sua blusa e estava prestes a pedir a Basara para fazer maravilhas com seus planos. Então Maria ia pegar sua câmera quando Mio agarrou-a pelo pescoço com tanta força. Yuki queria continuar a se despir, e mesmo quando Basara a impediu, Maria apareceu para recomendar que ela usasse chocolate em vez de mel. Coisas logo calmaram, permitindo que a tripulação explicasse que a condição de Mio era uma consequência do pacto servo-senhorial que assinaram. Yuki parecia saber que o pacto tinha funções GPS, além de torná-los mais fortes, então Maria tentou pintar Mio como algo diferente de uma escrava, mas a garota apaixonada estava fazendo um mau trabalho de convencê-los com o jeito em que corava vergonhosamente. Maria então sugeriu que Yuki também formasse um pacto e isso causou uma revolta, enquanto Yuki aceitou prontamente. No dia seguinte, todos cochichavam atrás de Basara que tinha Yuki e Mio caminhando ao seu lado. Enquanto lutavam pela atenção dele pressionando seus planos contra ele, Maria observava-os com tanta alegria como se alimentasse de seu desejo. Ela ouviu uma voz que instruía-a a se encontrar atrás da escola e concordou em fazer isso. Na sala de troca, Yuki estava perseguindo os planos de Mio, comparando-os com suas cerejas enquanto lembrava da teoria de Maria de que os seus poderiam crescer maiores se fossem acariciados. Mio notou seu sorriso, mas ela disse que estava ansiosa pela cerimônia lotada antes de se afastar.
Enquanto Bessar se trocava na sala, Takegawa notou suas cicatrizes de batalha e perguntou se ele estava usando-as para atrair garotas, já que seu vilarejo as curaria. Ele disse que não todas as cicatrizes mereciam serem curadas, enquanto também notou Maria vagando pela escola como se fosse a exploradora Dora. Então ele implorou Takegawa para cobri-lo antes de sair para impedir Maria. Enquanto isso, Maria havia chegado à sala dele e estava prestes a cheirar sua cadeira como se fosse um degenerado, mas Beisara apareceu e bateu sua cabeça antes de perguntar o que ela planejava fazer com sua mesa. Ela disse que poderia ter colocado um encantamento que faria as garotas massagearem sua mesa, e isso fez ele gritar com ela. Ela então sugeriu que eles verificassem Mil, que poderia estar em perigo, e por alguma razão, o bobo concordou em acompanhá-la. Eles logo chegaram ao banheiro feminino, onde Maria queria que ele observasse o lugar com cuidado, mas como ele hesitava, ela sentiu uma presença que a preocupou. Então eles correram para o telhado enquanto se preparavam para um ataque inimigo apenas para encontrar um casal se beijando. Maria então levou Bessar pelo corredor enquanto reclamava sobre o romance e meio que não precisava tirar as roupas. Em seguida, fez-o ir ao banheiro feminino para inspecioná-lo de potenciais armadilhas inimigas. Quando ela encontrou o armário de Mil, ela tirou suas calcinhas e colocou-as em cima dele como uma coroa para o rei dos pervertidos. Mas justo naquele momento, eles notaram os alunos retornando então, Maria forçou-o a se esconder no armário de Mil. Dentro, Basara reclamou que era apertado. No entanto, Maria não se importou enquanto começava a se despir, aproveitando a oportunidade rara. Mil logo abriu seu armário e ficou sem palavras com os dois vigaristas. Então ela teve que trancá-lo primeiro antes de mentir para suas amigas possessivas que literalmente foram forçadas a sair. Mil então disse aos casais de armários que tinham 5 segundos para se vestirem antes que ela os assustasse com seus fogo. Então eles saíram correndo como famílias decepcionantes. Fora, Basura pediu desculpas a Mil, e também disse que se desculparia com Yuki, mas Mil ficou furiosa que ele mencionou Yuki, e isso fez sua maldição ativar. Quando ela caiu, Basura estava prestes a agir, mas Maria instruiu-o a ser o mais rude possível, já que era uma rara oportunidade para eles se fortalecerem. Ela até implorou por isso sinceramente, então eles tiveram que levá-la ao banheiro. Para começar, Basara pegou o chuveiro e abriu em seu corpo hipersensível, fazendo-a fazer sons felizes mesmo antes de começar a trabalhar nela. Ele então soltou o chuveiro sob sua biquíni, fazendo o sinal da maldição brilhar, após o qual ela desfaleceu de exaustão. Quando a escola fechou, Yuki encontrou Bessara e Mil procurando Maria. Quando ela perguntou por que Maria estava na escola, eles ficaram desconcertados e rapidamente mudaram de assunto. Bessara então pediu a Yuki que fosse para casa com Mil enquanto ele procurava Maria, e ela concordou. Enquanto ela empacotava, ela disse que estava animada com o pacto, mas Mil não queria que ela dissesse outra palavra. Enquanto Bessara procurava Maria, ele notou que ela estava se encontrando com Takagawa, então ele correu rápido esperando seguir seus movimentos, mas acabou encontrando Maria no prédio. Enquanto caminhavam para casa, ele perguntou por que ela estava falando com Takagawa, a qual respondeu que ficou perdida e teve que pedir direções a um estudante. Sua mentira foi tão convincente que Basara não suspeitou nada, enquanto repreendia-a por sempre causar confusão. Enquanto caminhavam para casa, ela de repente pediu que ele segurasse suas mãos e ele obedeceu. Enquanto isso, no reino dos demônios, Zest mostrou a Shoudia vídeos de atividades de Mil, incluindo sua vida privada com Bessara. O avô com orelhas de coelho notou Bessara apagando alguém de magia, e isso interessou Shougia, que esperava que seu feitiço de cara feia pudesse ser apagado. Ele então pediu a Zest para mover seus planos para a próxima fase imediatamente. Enquanto isso, naquela noite, eles se prepararam para a cerimônia, mas Basara estava mais preocupado com as garotas que se vestiam como strippers. Yuki, que parecia uma artista circense, disse que não queria perder para Mil, enquanto Maria afirmou que não queria que Yuki se sentisse sozinha. Yuki então pediu que Bizarra olhasse para ela, mas ele fechou os olhos diante da aberração e disse para ela mudar. No entanto, quando ela ameaçou se despir, ele não teve escolha senão abrir os olhos. Eles então começaram o pacto para que a cruz aparecesse na mão de Bizarra, mas em vez de Yuki beijá-la, ela recusou, pois queria ser maldita como Mio. Uma vez que o selo desapareceu, ela gritou e caiu em Bizarra, esperando ser dominada. Com um pouco de persuasão de Maria, Bizarra começou o trabalho do demônio, enquanto Maria excitadamente gravava tudo. Mil não tinha escolha senão assistir, e para piorar, Maria transmitiu ao vivo para ela poder ter uma melhor visão. Após a primeira rodada, Maria sugeriu que eles trocassem de cena para o banheiro. Mas desta vez, Mia iria acompanhá-los para fortalecer o vínculo da Har. Enquanto brincavam no banheiro, Zestu estava observando eles desejando que alguém também brincasse com seu lugar feliz, então ela saiu rapidamente. No dia seguinte na escola, Mil e Yuki agora estavam mais coordenadas do que antes, então as amigas de Mil se sentiram excluídas. Um balão foi lançado para Basora que não podia usar suas mãos bem por óbvios motivos, então Takegawa teve que se desculpar.
Juntos, eles notaram como as garotas agora eram melhores amigas, então Takegawa elogiou sua técnica de treinamento, mas Beizera se sentiu constrangido. Ele foi até Kim, que curou suas feridas, e disse que ela também poderia aliviar seus dores de uma maneira diferente. Ela também perguntou se ele superou seu PTSD. No entanto, sua resposta fez clara que ele ainda tinha demônios para lutar. Ela começou a dar conselhos sem ser solicitada, como se fosse sua mãe. No entanto, Baisura tolerou-a, já que ela era uma 10 de 10. Ao sair, ele tropeçou na amiga de Mio de cabelos verdes, que perguntou se ele estava namorando Mio. E quando ele disse não, ela fez um movimento para ele dizendo que queria experimentar o que ele normalmente fazia com Mio. Ela começou a tocá-lo e até empurrou-o para o chão. Mas quando ela ia se deitar em Bizarra, que agora era propositalmente fraca, Mio e Yuki apareceram no cenário. Mio fugiu imediatamente para que sua maldição não a tivesse, enquanto Yuki atacou a Dozo de urso escrota, que desviou seus ataques com um salto para trás. Vendo que a garota podia ver sua espada mágica, Yuki assumiu que ela estava possuída por um demônio. Ela pediu que ele encontrasse Mio, cuja maldição poderia ter ativado enquanto ela cuidava da verde escrota. Enquanto Yuki se aproximava dela, sua amiga apareceu por trás, pensando que tinha um Yuki cercada, mas isso não era o caso. Fora dali, Mio fugiu enquanto pensava no cenário que viu, e isso fez sua maldição ativar. Maria então apareceu, e é quando Zessa a colocou para dormir antes de aparecer. Vesaura apareceu e correu em direção a eles. No entanto, Zessa os transportou antes que ele pudesse cancelar sua magia. Ele então tentou localizar Mio usando o pacto, mas só conseguiu encontrar Yuki. Mostramos então o tempo de Mio com seus pais adotivos, que foi estragado pela chegada de Zulja, que picou as mãos do pai dela enquanto ela assistia. Ele então fez ele explodir como um balão antes de assar sua mãe junto com toda a casa. Quando ela acordou, ela estava em um galpão abandonado com Maria, que explicou que salvou-a do incêndio e também revelou que ela era um demônio e também era filha do Senhor dos Demônios. No presente, Mio acordou presa no castelo de Sholja, e foi cumprimentada por Zest, que tomou crédito por encantá-la para isolá-la de Vézara. Sholja também apareceu e revelou que, embora fiel ao Senhor dos Demônios, ele também queria sua poder e seu corpo. Mio gritou com ele, prometendo vingar a morte de seus pais adotivos. No entanto, ele disse que pagaria $1 milhão para assar seus pais adotivos diante dela várias vezes. Ela continuou latindo como se pudesse fazer algo nas cadeias, mas ele ficou cansado e usou seus poderes para selar sua boca. Depois disso, ele se moveu para acariciá-la, apenas para ser interrompido por Maria, que revelou que ele tinha uma mensagem do Senhor dos Demônios. Com o cristal de comunicação, o Senhor dos Demônios perguntou onde ele estava, já que deveria estar confinado em sua residência. Ele foi informado que Mio estava desaparecida do mundo humano e perguntaram se ele sabia o que aconteceu. No entanto, Sholja disse que não tinha ideia. Ele então foi informado de que deveria ir ao Castelo Real porque havia um local que precisava ser investigado por um veterano de magia antiga. E com isso dito, Zulja fez seu caminho para a capital. Voltando ao mundo humano, Visora encontrou Takagawa e perguntou o que ele sabia sobre o sequestro de Mio. Takagawa afirmou que quando encontrou Maria, ela traicionou-os porque tinha que obedecer à velha crone chamada Zulja. Ele disse que Sholja queria Mio, então ele teve que fazer Maria ceder ao tomar sua mãe como refém em seu castelo. Ele afirmou que Maria também rompeu o pacto servo-senhorial por ordem de Sholja, o que significava que ela poderia estar em perigo. Bessara pediu que ele revelasse a localização de Zulja para ele. No entanto, Takagawa disse que não podia, o que fez Bessara tirar sua espada para atacá-lo, levando-os a uma luta quente que foi lamentável. Voltando ao castelo de Zulja, Mio chamou Maria de traidora, mas ela sorriu e a colocou para dormir com seus olhos malignos. Fora do castelo, Takegawa confrontou Zest, exigindo que ela devolvesse Mio. E quando ela fingiu ignorância, ele ofereceu-lhe Bessara em troca de Mio. Ele explicou que o negócio seria favorável a eles, já que Bazara possuía uma habilidade rara que poderia mudar o curso de uma batalha. Ela não pareceu interessada no início, mas Takegawa teceu sobre ela por não conseguir decidir sem as instruções de Sholgia. Ele acrescentou que poderia ter contado ao Senhor dos Demônios sobre a traição de Zulgia, mas queria evitar iniciar uma guerra no Reino dos Demônios. Ele disse que o destino de Zulgaia dependia de sua decisão, que ela concordou ser verdade apenas para que ela arrancasse suas entranhas repentinamente, antes de queimar no vivo para enterrar a evidência de que ele estava presente. Dentro, Maria observava dolorosamente Mio sofrendo, já que não podia fazer nada, já que Zulja tinha prendido sua mãe. Justamente naquele momento, Chase largou Bessara no corredor onde Mio estava mantida, e ela pediu a Maria para usar seus poderes de súcube para dominar sua mente, o que significava transformá-lo em seu simp marionete. Quando Bessara acordou, ele encontrou-se no castelo de Sholja, mas logo notou que um navio das 50 sombras estava prestes a cair. Maria então pulou nele e incentivou-o a aproveitar o momento, mas ele parou-a, dizendo que ainda poderiam resgatar sua mãe. Ela disse que Sholgia era muito poderoso para ele derrotar, e por isso ela traicionou-os e estava prestes a fazer ele chamá-la de mãe para o resto de sua vida.
Ela então ativou o círculo mágico onde uma chave apareceu para desbloquear seu cartão trunfo, transformando-a em uma súcube madura que faria o plano de Mil parecer invisível. Ela afirmou que seus poderes nesse formato permitiam que ela resgatasse Mil no passado, então ele não tinha chances. Ela então hipnotizou-o e tirou suas algemas antes de ordenar-lhe que se entregasse a ela. No entanto, o feitiço apenas afetou-o por um breve período até que ele começou a resistir. Então ela recuou chocada. Enquanto Bessara tirava sua espada, ela também se armou. No entanto, ele bateu no chão por algum motivo, o que fez ela supor que ele queria lutar com ela nua. Isso a deixou tão irritada que uma aura escura a cobriu enquanto ela direcionava um ataque em sua direção, mas ele surgiu por trás dela. Contudo, ela já havia antecipado o movimento e o arremessou longe, suplicando para que ele desistisse. Lá fora, o feitiço de ocultação do castelo se desfez, tudo graças à espada de Vassara. Enquanto isso, Zeste observava aquela batalha tão unilateral, questionando-se por que Maria não o estava seduzindo, exatamente como haviam planejado. Ela começou a temer pela segurança de Bazara, pois ele não seria de nenhuma utilidade para ele se estivesse incapacitado. Mas, bem nesse instante, ela foi atacada pelas costas. Quando Yuki surgiu, Zeste percebeu que era tudo obra de Bazara, e Yuki confirmou dizendo que ele se deixou capturar para que ela pudesse rastreá-lo. Yuki iniciou o ataque enquanto Zeste se defendia dos seus golpes antes de contra-atacar com sua magia sombria, que Yuki também conseguiu repelir. Zeste então se transformou em Batgirl e afirmou que tinha a vantagem, afinal, estavam no reino dos demônios. Bem nesse momento, Mil também atacou, mesmo estando acorrentada, então Yuki aproveitou a oportunidade para libertá-la de suas algemas. Ela então contou a Mil que a mãe de Maria estava sendo mantida refém, para que ela não lutasse pensando que Maria a havia traído em vão. Zeste também se recuperou e atacou, criando espinhos de terra que brotavam do chão, mas Yuki saltou sobre eles para continuar atacando sem parar. Ela estava começando a sobrecarregar Zeste, que então respondeu à altura para criar uma certa distância entre as duas. Mil também a atacou a queima-roupa, seguida por um poderoso golpe de Yuuki, mas Zeste, de alguma forma, surgiu por trás delas e bombardeou Yuuki até deixá-la sem forças. Mil então precisou protegê-la com uma barreira, fazendo Zeste parar de atacar, pois não podia se dar ao luxo de ferir Mil por engano. Ela então mudou para uma batalha mais emocional, dizendo que Bazara a ignorou completamente para resgatar Maria, mesmo depois de ela os ter traído. Surpreendentemente, Mil admitiu que se sentiu mal, mas alegou que era da natureza de Bazara salvá-los, uma e outra vez. Enquanto conversavam, Yuki pegou sua espada sorrateiramente, enquanto Mil zombava de Zeste por servir a um mestre feio e velho que nem sequer a olhava. Elas a ridicularizaram por se forçar em Soldier, já que ela sentia ciúmes do harém da família delas. Contudo, ela negou tudo e lançou um feitiço por baixo delas, que elas conseguiram evadir. Bem nesse instante, o telhado desabou subitamente, resultado do ataque de Maria. Então Yuki aproveitou a cortina de fumaça para atacar. No outro lado, Bazara já havia começado a tossir sangue. Contudo, Maria ainda batia a cabeça dele contra a parede, que agora parecia um caixão feito sob medida. Ele se levantou mais uma vez, e isso estava começando a realmente perturbá-la. E foi então que ele usou um toque no jutsu, relembrando todo o tempo que passaram juntos. Mas ela tentou não ceder, pois sabia que estava sendo observada. Bazara continuou falando sobre salvá-la de si mesma, dizendo para ela jamais desistir. Mas ela o socou uma última vez apenas para ele a abraçar com toda a força. Enquanto isso, Zeste foi finalmente derrotada e quando Mil perguntou se ela decidiu resgatá-la por vontade própria, Yuki disse que fez tudo por Bazara. Elas acabaram capturando Zeste e estavam prestes a correr para Bazara, quando de repente congelaram, graças à magia de controle de gravidade de Zuja. Ao ver Yuki, uma heroína, ele ficou animado para conquistá-las e criar um novo harém para si mesmo. Ele então atacou Yuki, e de propósito pegou Zeste no ataque. Ele a chamou de inútil, já que ela não conseguia dar conta de dois amadores. E além disso, revelou que sabia que ela sentia ciúmes das garotas, então usou sua magia para agarrá-la pela garganta, observando a vida se esvair de seus olhos. Mas então Bazara usou o Banishing Shift para salvá-la. Ele então se lançou contra Shouja, apenas para ter seu ataque bloqueado como se não fosse absolutamente nada. Quando ele perguntou o que havia acontecido com Maria, Bazara simplesmente mandou-o comer terra. Mas isso o fez explicar que eles não teriam a menor chance contra ele sem o poder de Maria. Com ela fora de questão, ele usou seu olho maligno para assumir o controle do subconsciente de Bazara, na esperança de roubar seus poderes. Enquanto isso, Maria sentou-se impotente na cama, relembrando a instrução de Bazara que a mandou ficar parada enquanto ele resgatava sua mãe. De volta ao salão, Bazara não conseguia lutar contra o controle mental de Zuja, o que o deixou bastante desapontado com Jin por ter nutrido um fraco como ele. Ele se moveu para reivindicar os poderes de Bazara, mas Bazara conseguiu mover sua espada no último instante. Embora Zuja tenha desviado do seu primeiro golpe, ele se lançou por trás para um ataque surpresa que Zuja bloqueou sem sequer olhar. Enquanto chocavam as lâminas, ele reconheceu sua velocidade, mas continuou a bloquear seus golpes fracos antes de atingi-lo com um que o fez voar. Zuja moveu-se em sua direção antes de atacar com suas chamas do inferno, e mesmo que Bazara tentasse apagá-las, ele ainda foi arremessado pela pura força do ataque.
Shoudia estava animado para obter seus poderes, enquanto Basara continuava a se engajar numa tentativa fútil de esgrima. Shoudia logo desapareceu, apenas para agarrar Basara com uma mão invisível que o jogou no chão com tanta força que sua visão ficou completamente embaçada. Ainda assim, ele se levantou. Então Zulja se tornou invisível mais uma vez. Contudo, desta vez, Basara focou seus sentidos e estava prestes a localizar a posição de Zulja. Infelizmente, ele não conseguiu atingir o velho morcego, que então atirou nele a queima-roupa, deixando as garotas bastante preocupadas. Ele primeiro encantou Basara, preenchendo sua mente com todas as garotas que ele desejava, incluindo a enfermeira Kim. Isso o fez perder completamente a vontade de lutar, mas Zoltia notou que ele ainda resistia um pouco, então ele intensificou seu feitiço. Maria então surgiu em sua forma adulta e confrontou Zulja, que prometeu adicioná-la ao seu harém, mas ela recusou, dizendo que o pênis dele era podre demais. Ela resolveu lutar contra Zulja até a morte, mas ele rapidamente mostrou a ela a filmagem de vigilância de sua mãe e a mandou jurar lealdade a ele. Quando ela recusou, percebeu que sua mãe havia explodido como uma garrafa de refrigerante com mentos, e ele até disse para ela não ficar triste, já que sua mãe morreu instantaneamente na câmara eletromagnética sem sentir absolutamente nenhuma dor. Essa notícia fez desmoronar, fazendo-a reverter à sua forma humilde e sem poder. Contudo, isso fez os poderes de Mil saírem completamente do controle, pois ela se lembrou de quão cruel Shoudia podia ser. Seus poderes criaram um vórtice que puxava a todos, exceto Shoudia, que, de forma cruel, usou um campo anti-magia para selar seus poderes novamente. Enquanto ele se movia em direção a Mil, Maria tentou atacá-lo, mas ele a congelou ali mesmo. Ele estava ficando preocupado, pois exigia muitos poderes mágicos para conter Mil, então ele se moveu para rapidamente reivindicar os poderes dela. Contudo, assim que ele a tocou, foi queimado pelo poder. Ele logo percebeu que Mil havia, de alguma forma, acessado seus verdadeiros poderes inatos, o que o fez tremer como um coelho assustado. Enquanto ela estava prestes a churrascá-lo, Basara disse para ela parar de buscar vingança, pois ela só acabaria como ele se deixasse ser consumida pelo ódio. Enquanto ele se movia para mais perto dela, ela implorou para que ele a parasse. Contudo, ele disse que ela deveria tomar a decisão por si mesma, para evitar se arrepender no futuro. Ele então a abraçou para acalmá-la, e Zoji aproveitou a oportunidade para se fazer de difícil. Yuki queria ir atrás dele, mas Basara disse para ela não se preocupar com aquele velho coelho. Bem nesse instante, a mãe de Mil também apareceu ilesa, chocando a todos os presentes. Fora do castelo, Zoldia estava apenas recuperando o fôlego, pensando que havia escapado, quando Takagawa surgiu bem na frente dele. Ele disse que Zest eliminou apenas um de seus fantoches, e revelou que até a mãe de Mio, que ele pensou ter explodido, era na verdade outro de seus fantoches, que ele havia trocado por ela. Takagawa afirmou que fez um acordo com Basara de antemão, então Zoltia presumiu que ele o denunciaria ao Lorde Demônio interino. Takagawa então revelou que os pais adotivos de Mil, que ele havia churrascado, eram na verdade os donos do orfanato que cuidou dele durante a guerra. Takagawa tirou sua máscara e revelou que estava atrás da vida dele, tudo por vingança. De volta lá dentro, eles queriam ir para casa, mas Zest explicou que estavam presos, pois a mansão era uma besta viva que Zudia obteve para conseguir evadir a vigilância do Lorde Demônio. À medida que o lugar se transformava no ventre da besta, tornou-se ainda mais perigoso para eles ficarem, pois tinham que lutar contra monstros que surgiam sem parar. Lá fora, Zuja estava feliz que tanto Mil quanto Basara iriam morrer dentro da besta, que se alimentaria da força vital do planeta. De volta lá dentro, todos haviam lutado contra os monstros menores no ventre do monstro, já que suas vidas dependiam completamente disso. Quando perguntaram se o monstro tinha alguma fraqueza, Zest revelou que ele possuía um núcleo que negava ataques mágicos e físicos. Apesar disso, Basara foi tentar apagar o núcleo com o Vanishing Shift, então Mil se ofereceu para abrir caminho para ele, com Yuki seguindo o exemplo. Maria queria acompanhá-los, mas ela precisava cuidar de sua mãe NPC, que era chocantemente menor que ela. Sem outra escolha a não ser seguir para o núcleo, Zest se voluntariou para mostrar-lhes o caminho, então eles a acompanharam para as partes mais profundas da besta. Enquanto corriam apressadamente, armadilhas de monstros começaram a atacá-los. Então Basara os combateu. Quando chegaram a um beco sem saída, ela afirmou que a besta estava perdendo a forma do castelo criado com magia, então eles só podiam seguir em frente. Ela então abriu caminho queimando, até que chegaram a uma escadaria que parecia bem nojenta. Logo se transformou em um monte de bocas de monstros famintos, e até a parede ganhou vida como um mecanismo de autodefesa. Yuki se voluntariou para detê-los, mas Basara disse que era perigoso demais. Ela disse que poderia enfrentá-los, não importava o tamanho, e pediu a Basara para acreditar nela, e ele concordou. Ela então começou a lutar contra a horda de monstros, enquanto Zest criava um buraco pelo qual eles passaram para um outro nível. Eles chegaram a uma passagem que tinha numerosos clones de Zest, e quando um atacou Mio, Basara correu para ajudá-la, apenas para outro clone bloquear seu caminho. Zest então salvou os dois por conta própria, mas mais clones ganharam vida, mais uma vez. Juntos eles lutaram com tudo o que tinham para conseguir vencer cada um dos clones presentes. Quando terminaram, Zest percebeu que era apenas um objeto descartável, então ela os levou até o núcleo, sem absolutamente nenhum arrependimento.
Apenas se aproximar do núcleo com má intenção fez sua defesa sensível espancar os três. Além disso, o Guardião Cobra também podia cuspir ácido e derretia qualquer coisa que tocasse em questão de milissegundos. Esse mecanismo de defesa os aterrorizou. Contudo, Zest entrou, pois planejava atrair o ataque para que eles pudessem ter uma abertura para atacar. Quando Basara protestou, ela disse a eles que não era um ser vivo, mas sim uma criação de Zul'Jah, com tantos erros que acabou sendo abandonada. Mil tentou fazê-la raciocinar, mas ela ignorou seus desabafos e disse a Basara para se preparar. Ela então o atacou, permitindo que Basara danificasse o núcleo, o que fez a besta entrar em um último frenesi, atirando raios por toda parte antes de cair sem vida, para a total surpresa de Shoudia. Mais tarde, Zest se viu viva e percebeu que Basara também a salvou antes de desferir o golpe final no núcleo. Enquanto isso, Takagawa levou Shougia para uma base secreta, onde o torturou lentamente para sua própria diversão. Quando ele soube que outra pessoa estava vindo, Shougia já estava planejando como manipulá-los com sua habilidade. Contudo, ele teve o choque de sua vida quando Basara apareceu. Shougia tentou desesperadamente fazer um acordo com Basara, que lhe deu um olhar frio, não importava o que ele dissesse, mas tudo rapidamente terminou com Takagawa acabando com sua linhagem feia. Basara então foi para casa, onde notou que Zest também estava presente. Zest pensou que ele a enviaria para criar um harém do inferno com Zul'Jah, mas ele disse a ela para viver sua vida da forma que ela bem decidisse. Basara então foi verificar Mio, que ainda estava acordada. Ele lhe deu uma xícara de chá e estava prestes a sair, mas ela o segurou, então ele se sentou com ela por um tempo. Ela disse que já havia falado com a facção de Maria sobre Zest, e eles prometeram não puni-la pelos crimes de Zul'Jah. Mais tarde naquela noite, Scroop veio para levar a mãe de Mio e Zest embora, usando um ciclo de teletransporte. Semanas se passaram e o grupo retornou à escola, enquanto também viviam como uma grande e suspeita família. No reino demoníaco, o Lorde Demônio interino discutiu a notícia da morte de Zul'Jah e se perguntou o que fazer daquela situação. Quando ele entrou em sua sala do trono, viu um monte de soldados mortos e Jin sentado em seu trono, tão despreocupado, como se fosse o verdadeiro dono do lugar. O Lorde Demônio imediatamente o reconheceu como um notório Jin, e ele logo se levantou para anunciar que eles pagariam por mexer com sua família. O que você acha que Jin tem planejado para o jovem Lorde Demônio? Se você chegou até aqui, comente a Harém do Alabama. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal!